Nikola Tesla é considerado um dos maiores inventores de todos os tempos, e muitos de seus inventos fazem parte do nosso dia a dia hoje. A história de Tesla é cheia de rivalidade, disputas comerciais e inventos que nunca foram para frente por falta de dinheiro. Mesmo assim, ele não terminou sua vida como um grande milionário, foi ao contrário. Nikola Tesla nasceu na Croácia no meio do século XIX e desde pequeno gostava de mexer em aparelhos eletrônicos para entender como eles funcionavam. Mas o impressionante mesmo era sua memória fotográfica. Bastava ele olhar para uma coisa que ele iria se lembrar daquilo com todos os detalhes. Quando Tesla começou a estudar em um novo colégio, descobriu a sua paixão na eletricidade. Em 1881, Tesla conseguiu um emprego de eletricista-chefe numa empresa de telégrafos em Budapeste, na Hungria. Depois de um tempo, conseguiu outro emprego numa empresa em Paris, na França. Lá ele trabalhava com dínamos. Dínamos são máquinas que convertem energia mecânica em elétrica. Puskas, que era chefe de Tesla, o levou para trabalhar junto com ele na empresa de Thomas Edison em Nova York. Tesla trabalhou com Edison por apenas 6 meses e depois pediu demissão. Depois ele decidiu continuar um dos projetos que tinha começado na empresa de Edison, envolvendo lâmpadas de arco, que eram muito usadas na época. Foi aí que surgiu a empresa Tesla Luz Elétrica e Manufatura. Na época, os motores elétricos eram alimentados por corrente contínua, ou seja, os elétrons dentro de um fio se moviam no mesmo sentido sempre. Tesla queria criar geradores elétricos com sistema de corrente alternada, em vez de corrente contínua. A corrente alternada é muito mais eficiente, ela funciona com voltagens altas, o que permite viajar por centenas de quilômetros. Sócios de sua empresa não apoiaram a ideia e acharam muito arriscado, fazendo a empresa de Tesla fechar. Em 1886, Tesla conseguiu novos sócios e abriu uma nova empresa. Nela, ele finalmente conseguiu dar a vida a um motor de indução de corrente alternada, acionado por um campo eletromagnético. Ele não foi a primeira pessoa a mexer com corrente alternada, mas aprimorou a ideia e ela passou a ser muito mais usada. Os sócios de Tesla começaram a apresentar a novidade em eventos, e isso chamou a atenção da empresa Westinghouse, que precisava de um motor exatamente desse tipo. Então eles contrataram Tesla como consultor durante um ano, e um dos seus primeiros trabalhos como consultor foi em Pittsburgh, onde criou um sistema de corrente alternada para os bondes da cidade. O que não deu certo, já que o motor funciona em velocidade constante, então os bondes não poderiam acelerar. Essa é uma das inspirações para Elon Musk começar a criar carros elétricos em sua empresa chamada Tesla. Uma das consequências desse evento do Nikola foi a Guerra das Correntes. Nessa guerra, de um lado estavam as empresas Edison, que defendiam a corrente contínua, que era o padrão da época, e do outro lado, a Westinghouse, que queria expandir o uso da corrente alternada. E nessa surgiu um engenheiro chamado Harold Brown. Aconteceu alguns acidentes com eletricidade e Harold começou a acusar a Westinghouse de causar dezenas de mortes, o que na verdade era um grande exagero. Harold chegou até a eletrocutar publicamente cachorros de rua usando a corrente alternada, para mostrar como ela era perigosa, e isso tudo deu início a um fenômeno chamado de pânico dos fios elétricos. Essa chegou a níveis absurdos quando envolveram até mesmo a pena de morte. Nos Estados Unidos, a forma mais comum de execução de criminosos era enforcamento, mas esse método nem sempre dava certo, então os políticos pensaram em usar a ideia de eletricidade. Muitas pessoas foram consultadas sobre essa ideia, inclusive o próprio Thomas Edison, e ele aproveitou a oportunidade para criar uma associação negativa à corrente alternada. Então, a primeira execução na cadeira elétrica usou o gerador da Westinghouse. A empresa até tentou impedir isso na justiça, mas a execução aconteceu e da pior forma possível. Os técnicos não sabiam usar a cadeira corretamente, então ao invés do criminoso morrer na hora, ele ficou fritando na cadeira por um tempo. A guerra foi decidida de vez quando a Westinghouse fechou um acordo para cuidar da iluminação da Exposição Mundial de Chicago em 1893.
Este foi um dos maiores eventos da época, e a iluminação da exposição mostrou para as pessoas que o sistema de corrente alternada era seguro e eficiente. Seu maior defeito era chamado de eugênia, que defendia que a maneira de aprimorar a sociedade era eliminando as coisas indesejadas. Hoje em dia sabemos que essas teorias são na verdade racismo disfarçado de ciências. Em 1895, o laboratório de Tesla pegou fogo e ele perdeu várias anotações importantes. Tesla tinha vários trabalhos em áreas diferentes, como por exemplo a descoberta do raio-x. Antes de um cientista alemão descobrir, Tesla conseguiu imagens de raio-x em 1894. Enquanto ele fazia um experimento com eletricidade, viu que um dos filmes estava danificado e quando foi investigar, descobriu que o filme não estava danificado e que na verdade ele tinha uma imagem de um raio-x. Como ele não sabia o que era, ele simplesmente ignorou. Depois de um tempo, ele criou vários aparelhos que produziam radiografia e foi um dos primeiros cientistas a comprovar que trabalhar com raio-x não era 100% seguro, pois poderiam causar danos à pele. Ele também descobriu uma tecnologia bastante utilizada atualmente, como por exemplo ligar a televisão utilizando um controle. Em 1898, ele fez uma apresentação pública e mostrou alguns de seus experimentos. Um deles era um pequeno barco conduzido por um controle remoto. Tesla sabia que era possível a comunicação sem fio utilizando a alta voltagem para transmitir energia sem o uso de fios elétricos. Ele fez uma demonstração colocando várias lâmpadas em um campo e todas elas acenderam. Em 1899, foi morar nos Estados Unidos a 200 mil metros de altitude para estudar a forma de comunicação sem fio e convenceu o seu empresário. Tesla fez com que ele investisse na Nikola Tesla Company e ele usou o dinheiro para fazer pesquisas no Colorado, que era sua cidade, nos Estados Unidos. Esse empresário dele aí foi uma das vítimas do Titanic. Lá em Colorado, ele criou um laboratório que tinha uma bobina com 15 metros de diâmetro e começou a fazer experimentos utilizando os muitos volts. Quem passava por perto do laboratório via faíscas elétricas no chão e cavalos já tomaram choques por conta das suas ferraduras. Seus estudos ficaram mais famosos quando ele descobriu um sinal de comunicação de outro planeta. Todos achavam que ele tinha descobrido extraterrestre, e essas foram as informações dos jornalistas. Segundo Tesla, ele recebeu a comunicação de forma inteligente, e então os jornalistas especularam que vinham de Marte. Na verdade, ele tinha recebido a comunicação de um outro experimento no planeta Terra. Ele achou que sua bobina não era suficiente e foi em Nova York atrás de um novo investidor. JP Morgan aceitou e investiu $5 milhões em Tesla. Com esse dinheiro, Tesla comprou um novo terreno para construir uma torre, conhecida como Torre de Tesla. Essa aí era a torre que ele estava construindo. Porém, tinha um italiano chamado Marconi e as suas pesquisas só avançavam cada vez mais. Tesla resolveu aprimorar seus planos. Em dezembro, Marconi anunciou que fez a primeira comunicação sem fio pelo Oceano Atlântico. As pessoas começaram a duvidar dos estudos de Tesla. Ele acabou ficando sem investidor e sua torre sem reforma. Aos poucos, a torre foi se desmontando e Marconi foi se destacando cada vez. Em 1915, Tesla perdeu a propriedade da torre para o dono do hotel, que logo depois de 2 anos demoliu tudo. E assim o maior sonho da vida dele se destruiu e foi vendido para o ferro velho pelo valor de $1.750. E esse plano do Tesla era que as pessoas usassem o serviço da torre de graça. Em 1906, ele criou uma turbina que não precisava usar passe e sim discos que giravam e faziam o motor dos carros funcionar. E essa turbina em 1913 foi vista como a turbina mais eficiente da época, mas ele nunca teve um sucesso comercial até hoje. O Tesla sempre foi uma pessoa muito ambientalista que defendia o uso de combustíveis renováveis para diminuir o consumo de uso da terra. Ele dizia que tudo que tem progresso é uma tecnologia.
que se estivesse poluindo o meio ambiente, não poderia ser chamada de tecnologia. E em 1917 ele continuava a morar em hotéis e ele desde então teve muitos problemas por conta do seu novo hobby, que eram pombos, que pousava no quarto deles dia e noite e desde então ele teve muitos problemas. Um dos pombos que pousou na janela do quarto do hotel do Tesla estava machucado. E então ele criou um aparelho para que o pombo ficasse de pé e para cuidar desse pombo ele gastou $2.000. Em 1943, o quarto de hotel de Tesla ficou 2 dias trancados. Ele deixava uma plaquinha de não perturbe, então a camareira não entrava no quarto. Mas no dia 7 de janeiro, uma camareira ficou muito desconfiada com a situação e entrou no quarto e logo ficou assustada com o que viu. Tesla foi encontrado morto aos 86 anos de idade e nos laudos médicos diagnosticaram que a morte foi causada por uma trombose coronária.